O Espírito Santo de Deus, todas as vezes que eu entro e subo no altura, é algo tremendo, é uma experiência tão especial que eu não sei como expressar. Porque quando você está sentado ali, é diferente. Mas quando você coloca os pés no altar, a presença do Senhor é notória. Não importa se a igreja está vazia, porque a presença do Senhor já lotou esse lugar. Andar a sua, o Senhor pode se assentar em nome de Jesus. E o tema já diz que é a fé que obedece contra a lógica. De antemão, eu já digo que eu vivo e vivi essa experiência na carne, assim como minha esposa. E é notório que nós, eu e ela, geramos a fé, que está sentada ali do lado dela. Por isso seu nome se chama fé. Louvado seja o nome do Senhor. No texto que foi reservado para esse tema, Gênesis 6, 9, e depois Hebreus 11, 7. Gênesis 6, 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Hebreus 11, 7. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu posso destacar desses dois versículos, se vocês repararem, quando eu comecei a pesquisar e a buscar referência desses dois versículos, a primeira coisa que veio na nossa mente, assim como vinha na minha mente, até então, quando eu comecei a estudar e a compreender e a entender que vai muito além daquilo que eu imaginava, eu creio que muita gente talvez pensava dessa forma. Quando a gente fala de Noé, o que veio na nossa mente? Martelo, a madeira, a arca, o dilúvio, aquelas pessoas gritando, querendo entrar dentro da arca, depois a pomba que apareceu, dizendo que já estava em terra firme. Tudo isso veio à nossa mente. Mas o que eu posso destacar desses dois versículos, que eles são bem parecidos, mas um complementa o outro. O primeiro, em Gênesis, vai falar sobre Noé, vai falar sobre o presente de Noé, ou seja, vai falar sobre o caráter, a integridade e a intimidade que Noé tinha com Deus. O segundo versículo vai falar sobre o futuro, sobre os feitos de Noé, sobre o seu posicionamento diante de Deus quando construiu a arca. Louvado seja o nome do Senhor. Por aí a gente já consegue entender que Noé era um homem íntegro e correto diante do Senhor. E por isso ele ouviu a voz de Deus e construiu a arca. Louvado seja o nome do Senhor. E tem uma coisa muito interessante que Deus colocou no meu coração em relação a esses dois versículos. É que, como um complementa o outro, eu entendi que da intimidade de Noé gerou a confiança. E da confiança gerou a fé invisível. E da fé invisível gerou os frutos visíveis. Deu para entender? Da intimidade gerou a confiança. Da confiança gerou a fé invisível. Da fé invisível gerou os frutos visíveis. E pode acreditar que essa não está no Google. Essa foi Deus que me direcionou a falar em nome de Jesus. E para falar, antes de entrar na mensagem, eu quero falar um pouco, um resumo. É só uma introdução dessa fé. Essa fé que Noé teve, né? Essa fé que vai contra a lógica do mundo.
Essa fé a qual somente Noé presenciou, porque Noé era um homem íntegro e correto diante do Senhor. E se a gente reparar bem para a nossa geração, para os dias de hoje, nós somos muito imediatistas. Minha esposa cansa de falar isso para mim e para minha filha, que a gente quer tudo para agora, tudo para ontem. A gente não consegue ter um pouco de segurança e paciência para esperar o tempo correto das coisas acontecerem. E eu creio que muita gente vive esse momento. Muita gente também vive ansiosos, achando que tudo tem que acontecer no momento certo. Para os jovens, muitas das vezes, eles são pressionados a viver uma cultura dentro de um sistema para que venham ser aceitos. Os adultos, muitas das vezes, eles ficam preocupados com o planejamento, com aquilo a qual vai te trazer um retorno financeiro no seu bolso. Os idosos, acredito eu que eu já estou cansado, já fiz tudo, não preciso fazer mais nada. Só que a palavra do Senhor, ela diz que tudo se fez novo. Então, tudo que nós fazemos ontem, o que nós estamos fazendo hoje, ainda é pouco diante daquilo que o Senhor tem para nos oferecer e para nos dar. Se você achar que está cansado, ou você achar que ainda não é o suficiente, mas Deus manda te dizer que Ele é o suficiente na sua vida. Primeiro princípio ao qual o Senhor vai falar dentro dessa mensagem é: a fé obedece mesmo quando ninguém entende. Noé, ele recebeu uma ordem do Senhor. Imagine Noé, naquela geração, naquele ambiente ao qual ele vivia, que era um ambiente onde existiam pessoas corruptas, pessoas que não estavam nem aí para nada, um ambiente pesado, carregado, um ambiente, posso dizer, que já não tinha bons olhos aos olhos do Senhor, e construir uma arca. Mas o Senhor disse para Noé: Noé, você vai construir uma arca. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine hoje o Senhor falando algo para você: eu quero que você faça tal coisa. Você muitas das vezes vai achar que é loucura. Você vai achar que é impossível eu fazer algo numa geração a qual todo mundo vai me condenar. Mas só que nós cristãos, nós andamos contra, nós andamos na contramão. Então tudo que o Senhor nos direcionar a fazer sempre vai ser ao contrário daquilo que a sociedade, daquilo que as pessoas estão esperando para que venha a acontecer. E algo muito interessante que eu vivi isso, minha esposa viveu isso. Quantas vezes as pessoas, os próprios médicos falavam que não ia acontecer, não ia nascer. Só que a gente estava vivendo uma fé contra a lógica. Porque pela lógica humana, pelo fato da minha esposa, devido à situação que ela estava, não tem como você gerar. Não tem como você gerar essa criança e ela nascer perfeita, ou nascer, ou chegar até o final da gestação. É quase impossível. Só que aos olhos humanos, realmente é quase impossível. Mas só que a palavra final, ela vem de quem? Ela vem do nosso Senhor. Então ainda que esteja contra o que você faz, o Senhor diz para você: vai na tua força, aleluia! Eu estou contigo, e quem te garante a tua vitória sou eu. E sabe uma coisa interessante? Que muitas das vezes essa palavra negativa vai vir de quem está do teu lado, do meio dos teus, do meio da tua parentela. Eu estou para receber uma causa da justiça
na justiça, pelo fato de ela não ter pago ainda a nossa rescisão. Só que todos que colocaram na justiça, eles falam que eles não vão pagar. Só que quem garante isso é o homem que está falando. Só que Deus já garantiu para mim que eles vão pagar, porque eles têm postos ativos, eles têm dinheiro sim, eles têm condição de pagar. Só que para o homem natural, o homem que não entende, que não tem a intimidade com o Senhor, vai dizer que realmente não vai acontecer. Então, ainda que você pense no seu íntimo aí, que você está pensando agora, Senhor, é difícil isso acontecer, mas eu creio porque a palavra que foi direcionada para mim veio de ti. Então eu creio que vai acontecer. Aleluia! Assim como eu falo para minha esposa, hoje nós moramos na casa da minha sogra, mas eu tenho certeza, porque Deus já concretizou, Deus já falou, nós vamos ter a nossa casa. Então vocês têm que ter fé. Essa confiança tem que vir de Deus, não do homem. Porque se nós olharmos ao nosso redor, a nossa circunstância, realmente a gente acha que não vai conseguir, que nada vai acontecer. E muitas das vezes você quer ter o seu casamento restaurado, mas você não quer dobrar o seu joelho. Muitas vezes você quer que o teu filho e tua filha volte, mas você não quer buscar. Você quer tudo para agora. Só que não é dessa forma. Sabe quanto tempo Noé levou para fazer essa arca? Levou anos e anos para fazer essa arca. Não foi de uma hora para outra. O milagre não aconteceu instantaneamente. Houve uma entrega, houve uma busca, houve uma intimidade, houve uma entrega total para com o Senhor. Segundo tópico, a fé constrói no seco aquilo que será necessário na tempestade. Noé, quando começou a construir a arca, não havia uma gota de água. O céu estava lindo, azul, sol. Imagine Noé construindo aquela arca, naquela geração, onde todos caçoavam de Noé, todos zombavam e riam de Noé. Você faz uma arca, mas não vai chover. Para que você vai construir essa arca? Só que Noé, em nenhum momento, ele ouviu a voz do homem. Porque antes de Noé pegar no martelo, ele já tinha ouvido a voz do Senhor lá atrás. Então, Noé, pelo fato de andar com Deus e ter intimidade com o Senhor, ele tinha certeza de que o Senhor estava ordenando uma coisa e que ia acontecer. Muitas das vezes a sua fé pode ser pequena. Muitas das vezes a gente realmente se acha que não é capaz e que não vai conseguir, porque ao mesmo tempo que a gente vai acontecer, mas você começa a ver os muros se levantando e aquilo tomando a tua frente e você não conseguindo enxergar mais do outro lado. Você acha que realmente não vai conseguir, mas se Deus manda te falar nessa noite que os muros estão sendo jogados por terra e estão na sua frente, e todas as barreiras que impediam de você alcançar ou de você prosseguir já foram jogadas por terra, porque Ele ordena nessa noite. O terceiro princípio, a fé de Noé não salvou apenas ele, mas alcançou a sua família. Isso é tremendo, sabe por quê? Porque a obediência ela tem um poder tremendo na vida do cristão. Quando você obedece, Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar na obediência. E a obediência de Noé fez com que a família dele alcançasse a salvação. O interessante é que quando Noé construiu a arca, que todos os animais, a família dele entrou, Deus imediatamente selou a arca, fechou a arca. Só que ele fechou para o lado de fora, justamente para que não houvesse nenhum empecilho das coisas não acontecer da forma que tinha que acontecer. Porque Deus conhecia o coração de Noé. Noé em algum momento poderia querer abrir aquela porta e deixar algumas pessoas entrar
tocasse na vida de Noé e na sua família e salvou. Assim como fez na vida de Raabe. A única família que não foi destruída foi a sua casa, porque tamanho foi a sua fé diante do Senhor. Se a sua fé foi pequena, realmente o seu problema vai acontecer, vai florescer. Mas se a tua fé for superior ao teu problema, você vai alcançar aquilo que o Senhor já separou e já reservou no alto dos céus para a tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! E eu estive diante de uma situação a qual eu vi a arca se apresentava na minha frente, quando eu vi o nascimento da minha filha. Ali o Senhor, Ele não só me deu uma bênção, mas Ele me deu uma oportunidade de eu reconstruir uma família diante do Senhor, uma família firmada na rocha, para que hoje ela pudesse ter um espelho, para que hoje ela pudesse ter uma referência de Deus sobre a vida dela. O Senhor manda te dizer nessa noite o que você tem construído, o que você tem deixado de herança para os teus filhos, a sua casa, o seu carro, o seu apartamento, os seus bens. Só o Senhor manda te dizer que o que Ele quer que você deixe é o teu legado, para que eles possam se firmar, para que isso vai alcançar até as próximas gerações. Subir, cantar, sou. Subir. É Deus. Na sede. Aleluia. Mana suga, mana subir, cantar, sou. O Aleluia. Senhor está começando a entrar nos problemas de cada um que aqui está. Aleluia. Eu não sei qual é o teu problema, mas o Senhor está começando a se embaraçar. Oh, E tudo aquilo que estava sendo impedimento, meu o Senhor está Deus. dando por terra nessa noite. E creia, assim como Noé foi um homem temente ao Senhor, Deus manda que você venha a ser temente ao Senhor. Não importa a murmuração, não importa o que os outros estão falando de você, não importa o que vem de fora. O Senhor já decretou a tua vitória. Shemilá, Candara, sou. O Senhor está entrando no seu lar agora. O Senhor está entrando no seu lar agora. Está entrando em cada cantinho. Sabe aquele cantinho que você acha que está esquecido? O Senhor está entrando e está retirando tudo aquilo que vai dele. Shemilá, Candara, sou. Depressão está sendo jogada por terra. Angústia, falta de perdão. Todas as pedras que estavam no seu caminho estão sendo quebradas. Assim como Noé pegou aquele martelo e começou a fazer aquela arca, o Senhor está pegando esse meu martelo e está quebrando todas as pedras do meu caminho. Sheminar, cantar, sou. Nada cega, como na escura. Sheminar, cantar, sou. Oh, Jesus querido, Senhor, eis teu filho aqui, Senhor. Tu conheces a profundidade. Tu sabes, Senhor, quem tem falado contigo. Tu sabes quem tem buscado. Porque tu assim fala contigo. Oh, jovem, tu és uma pedra preciosa diante de mim. Tenho visto a tua correria, mas eu falo para ti, descansa em mim, descansa em mim, porque Noé foi o homem que descansou. Não adianta na correria, porque eu não trabalho na correria, eu trabalho na tranquilidade. E assim eu te falo, eis que te digo, a tua vitória está perto, aquilo a qual tu tem buscado. O Senhor tem falado que vai te dar. Espera, porque vai acontecer. Manda lá. Repuduritu, como mandar sugar. Oh, Jesus querido, tu és querido, Senhor.
Tu és poderoso. E eu quero finalizar, Senhor, dizendo para a tua igreja: não espera a tempestade, não espera as coisas ficar ruins para que você venha se achegar a Deus. Porque Noé, ele ouviu a voz do Senhor, ainda que tudo parecia ao contrário, ainda que tudo parecia aos olhos de Noé: Senhor, eu estou fazendo essa arca, não sei o que vai acontecer, tu sabe, mas eu quero ser obediente e vou construir essa arca, ainda que eu esteja ao contrário daquilo que a lógica diz. Por isso o Senhor manda dizer: apresentai como corpos vivos diante do Senhor, apresentai as suas petições diante daquele que nunca esqueceu de vós. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.